Olá, eu te cumprimento com a graça e com a paz do Senhor, que você tenha uma tarde abençoada. Eu estou a meditar nesse momento na palavra do Senhor, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, onde diz bem assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com o que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e tribulação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome daquele que era, que é e que há de vir. Esta é uma palavra de gratidão do apóstolo Paulo pela bondade de Deus, pela sua eterna graça, pela sua misericórdia. Esta palavra, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo aqui está se referindo ao nosso Deus como Pai. Paulo ensina várias coisas a respeito de Deus, o Pai, nesta epístola, que ele traz com tanto sofrimento da sua alma. Ele nos ensina que Deus é vivo, ele nos ensina que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de consolação. O seu poder está disponível para o seu povo. Ele é o Pai do nosso Senhor, ele é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do eterno Cristo. Ele aqui está falando sobre a gratidão, a bondade, pela misericórdia do nosso Deus, que ele sofreu muito. Paulo, você veja bem, Paulo, ele foi um apóstolo chamado. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, de crente. De repente, ele estava indo em busca de cristãos, para buscar cristãos, para aprisioná-los e depois fazer com que a lei fosse cumprida. Quando o Senhor apareceu a Paulo no meio do caminho, ele perguntou: Paulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: mas quem és tu, Senhor? Paulo não conhecia Jesus, apesar que eu creio que Paulo deveria ter a idade de Cristo aproximadamente, se mais velho pouca coisa. A palavra do Senhor nos relata mais ou menos assim. Então, o que aconteceu Jesus Cristo escolhera Paulo como um vaso raro, como uma pessoa importante, para levar o seu evangelho no meio do povo gentil, no meio do povo não judeu, no meio do povo de Roma, no meio do povo difícil acesso, porque Paulo, como membro do Sinédrio, Paulo como uma pessoa muito bem conceituada, Paulo era professor também, ele dava aulas, Paulo era fazedor de tendas. Paulo, nós nem imaginamos, nós quando começamos começar a entender um pouco a vida de Paulo me fascina. Paulo, eu creio que era uma pessoa demasiadamente angustiada, cheia de tribulação, a partir do momento que ele começou a fazer a obra. Aqui, por exemplo, quando ele está em Acaia, aqui foi só tribulação. A província romana, que compreendia toda a Grécia do sul da Macedônia, incluindo Atenas, Corinto, que era a sua capital. Paulo, ele era uma pessoa, uma pessoa que não havia problemas, não havia muro que ele não ultrapassasse. Por isso que o Senhor, quando escolheu Paulo, o apóstolo Paulo, o Senhor o escolheu e o capacitou
Paulo, ele recebeu instrução do próprio Cristo. Paulo recebeu instrução da palavra pelos seus discípulos, principalmente por Pedro. Pedro foi um grande amigo do apóstolo Paulo. Pedro acompanhou Paulo, Pedro narrou fatos históricos, porque Pedro conviveu com Jesus Cristo. Paulo e Lucas não conviveram com Cristo. Lucas, ele era uma pessoa, era um médico. O médico da Macedônia, de Filipe. Então, Lucas, ele era um grego. Eu creio que o idioma de Lucas era grego. Lucas era uma pessoa que estava, inclusive, no Egito, inclusive trabalhando, era um médico peregrino. E Paulo se encontrou com Lucas, ou melhor, Lucas se encontrou com Paulo quando Paulo estava doente. Foram buscar alguém, e um médico, e trouxeram Lucas. E Lucas começou a ter amizade com Paulo e a querer conhecer quem era esse Jesus Cristo, porque Lucas curava a carne, curava o corpo. Mas o apóstolo Paulo curava a alma, mas não era ele, era o Espírito Santo de Deus através da vida dele, você percebe? Então, Paulo, ele passou muita tribulação, ele que nos conforta, ele diz aqui, é dele Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo que se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, a palavra do Senhor, ela é poderosa, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também, que nós também o padecemos. O apóstolo Paulo padeceu. Se você pensa que Paulo, pelo ministério poderoso que ele tinha, que ele exerceu, com tanta unção, com tanto poder, com tanta graça, que foi um ministério dado simplesmente de graça, sem sofrimento, não. O apóstolo Paulo, ele sofreu na carne, ele sofreu na pele, ele sofreu na alma as aflições. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida atribulada, ele tinha uma vida, mas ele queria completar o episcopado, aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Ele levava a palavra do Senhor na unção poderosa do Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo, no poder e na graça. Paulo não negociava a palavra de Deus, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo entregava, o apóstolo Paulo, ele falava a palavra do Senhor com ousadia, por isso que ele tinha uma vida atribulada, uma vida cheia de problemas, uma vida atribulada, perseguição até. Mas meu amado, valia a pena quando ele começava a falar, quando ele começava a falar. Olha, você veja, ele chegou às últimas consequências, ele chegou ali às últimas consequências. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Da mesma forma que você pode ter uma vida atribulada, uma vida de perseguição, você também terá, na mesma medida, ou talvez até maior, o conforto, a consolação do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o amado. Por isso, meu querido, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena levar o Evangelho nesses tempos difíceis. Vale a pena você andar, ser cristão nos nossos dias, é andar na contramão do mundo. Vale a pena você andar na contramão do mundo, seguindo o Mestre, seguindo a caminhada do Mestre, seguindo aquilo que o nosso Senhor, que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou, na unção, no poder e na graça. O Senhor Jesus Cristo, quando ele se foi, ele disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, que vai ensiná-los, vai levá-los a toda a verdade. Então, você poderá receber esse poder, esta unção, esta graça do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus Todo-Poderoso. Você poderá começar aprendendo a palavra e de repente você vai ver que a sua vida, você vai se entregando ao Senhor e o Senhor vai se entregando a ti. Você vai ficando amigo de Deus e Deus vai se tornando seu amigo.
A sua vida vai tendo tribulação, mas por outro lado, muita perseguição, mas por outro lado, da mesma forma, com a mesma intensidade, você vai ter a consolação do Pai. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio. Ele estava comentando sobre a Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. A tribulação que nos veio na Ásia, já que Paulo não oferece aqui na palavra detalhes referentes, é provável que Coríntios já soubessem do acontecido, é provável que eles já conhecessem a história, ou ainda mais que já soubessem do que se tratava. Pode ter sido um dos perigos descritos lá em 11, 23 e 26, a violência da multidão, lá no livro de Atos também, 19, 23, 41, ou alguma doença séria que poderia tê-lo apanhado. A palavra do Senhor nos diz que a tribulação, ele diz que a tribulação sobreveio na Ásia, já que Paulo não oferece os detalhes. Mas nós sabemos que a sua vida, o seu sofrimento, nós sabemos de naufrágio de navios, nós sabemos de açoites. Paulo sofreu tanto pelo evangelho da salvação. E Paulo levou o evangelho no meio dos gentios, porque Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, pediu para que ele levasse o evangelho ao povo gentílico, na unção e no poder e na graça. E Paulo, com muito carinho, ele pegou aquela palavra que ele ouviu do nosso Senhor, ele a colocou em prática. Ele começou a conhecer do que o Senhor fazia, como o Senhor executava as coisas, o que acontecia. E Paulo foi aprendendo. Paulo, ele já era mestre em muitas artes, em muitas áreas. Ele foi instruído por Gamaliel, mas ele posteriormente foi instruído pelo maior que Gamaliel. Ele foi instruído pelo próprio Espírito Santo de Deus, ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito que falava com ele. Então, nós louvamos a Deus, agradecemos a vida do apóstolo Paulo. O tempo já está se findando, mas fique com esta palavra, medite na palavra que Paulo nos dá, uma palavra de gratidão pela bondade, pela misericórdia que Deus tem nos dado. Apesar da tribulação, eu sempre penso, a minha vida é muito atribulada, mas apesar da tribulação, apesar de todo o sofrimento, eu devo dizer que vale a pena ser serva do Altíssimo, vale a pena seguir os passos do mestre, do grande mestre. Não existiu na terra mestre maior, superior do que o nosso Salvador, do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar com você por algum momento. Peça a Deus agora o entendimento da palavra. Peça ao Senhor capacitação para você levar a palavra, assim como o apóstolo Paulo levou. Deus de glórias, Deus de poder, nós entramos na tua presença santa e te apresentamos cada vida que está aí do outro lado. Meu Pai amado, que o Senhor esteja a capacitá-los, que o Senhor esteja a ungir aqueles que verdadeiramente assim o querem, dispor as suas vidas no seu ministério. No nome de Cristo, eu te peço a capacitação para cada um deles. No nome de Jesus, também eu já te agradeço. Muito obrigada, Senhor, no nome de Cristo. Fique na graça, fique na paz do Senhor. Até qualquer momento, quando nós estaremos aqui novamente, te trazendo mais uma pequenina porção do Espírito Santo do nosso Deus. Tchau, tchau. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.